É aquela velha história, meus amigos. A gente pode enganar algumas pessoas por muito tempo, a gente pode enganar muitas pessoas por algum tempo, mas não tem como enganar todo mundo o tempo todo, porque um dia a verdade vem à tona e agora a própria Globo tem que confessar que foi sim cometido um crime com as nossas crianças, com esse fecha tudo maluco, esse pânico que eles causaram na população, inclusive espalhando fake news. É claro que eu vou mostrar a hipocrisia desse povo que agora quer jogar a culpa do que eles fizeram no colo do presidente Bolsonaro. E por falar em presidente Bolsonaro, ontem, de manhã cedo, ele fez um vídeo pedindo para que as pessoas assistissem ao documentário do Kim Paim, falando sobre algumas coisas com relação ao senador Álvaro Dias, à Operação Lava Jato, e isso deixou a assessoria de imprensa da Terceira Via maluca. Os antagonistas deram chilique na internet e eu também quero comentar esse assunto porque eu preciso mostrar quem é que tá fazendo a fake news. E se vocês gostaram das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando muito o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Pois bem, feita a introdução, vamos para a pauta tretística de hoje. E nós vamos começar o vídeo com o post de Bolsonaro que gerou toda a intriga, que é esse daqui. Ele postou de manhã cedo, no domingo, pedindo, por favor, para que as pessoas compartilhassem e assistissem ao vídeo que o Kim Paim tinha postado no dia anterior. Os antas ficaram dando muitos botes com os seus bumbunzinhos da Terceira Via e eu trago aqui duas postagens para mostrar para vocês. A primeira do Diogo Mainardi, que se perdeu todos os limites, se é que algum dia ele teve algum, e falou, compartilhou, né, a matéria do antagonista falando sobre o vídeo do Bolsonaro e ainda postou assim: o maior vagabundo da história do Brasil. Vai vendo, Brasil. Cláudio Dantas fez aquele velho post querendo igualar os apoiadores do Bolsonaro aos apoiadores do Lula, com a história do bolsopetismo. Ó, o bolsopetismo é primário quando acusa Moro de proteger tucanos com foro privilegiado, cuja competência é do STF. Escondem que esses mesmos tucanos foram beneficiados pela caneta de Gilmar, indicado pelos tucanos, e o cara que resolve, segundo Bolsonaro. O Dantas só esqueceu de colocar aí também aquela frase famosa dos diálogos da Lava Jato, atribuída a Sérgio Moro, que não queria investigar certas coisas para não melindrar o apoio de uma pessoa muito importante, que no caso é o próprio Fernando Henrique. Aliás, essas mensagens da Vaza Jato até hoje não foram desmentidas. Por que que o Deltan, o Moro, não processam as pessoas que estão divulgando isso? Então a gente tem que presumir que é verdade. Eu pelo menos penso isso. O que vocês acham? Já fala para mim aqui nos comentários. A matéria dos Antas diz o seguinte: Bolsonaro recomenda compartilhamento de fake news contra Moro, Deltan e Álvaro Dias. Em vídeo, youtuber reforça a narrativa bolsopetista de que o ex-juiz federal do Paraná protegeu o senador, que só pode ser investigado pelo Supremo. Será que é fake news? Será que é só uma narrativa mesmo? Vamos adiante que eu já vou mostrar para vocês. E os Antas seguem falando aqui. No vídeo, Kim também manipula informações sobre o apoio da Lava Jato a nomes da lista tríplice para a PGR, lançando mão de mensagens roubadas dos celulares dos procuradores e retiradas do contexto das conversas. Então é verdade. Foi retirada do contexto e roubada, então é porque a mensagem existiu. Eles realmente falaram aquilo que está nos diálogos da Vaza Jato, que originalmente foram divulgados pelo site The Intercept. Kim reforça a narrativa bolsopetista de que Sérgio Moro protegeu Álvaro Dias na Lava Jato, o que seria juridicamente impossível, uma vez que o senador tem foro privilegiado e só poderia ser investigado pelo Supremo
a pedido da PGR. E aí, é claro que eu fui pesquisar e eu já tenho muito material sobre esse assunto, que é um assunto que eu falo há muito tempo. Quem acompanha aqui o canal sabe. E nós temos uma matéria da Veja. Mas antes ainda tem mais esse aqui, ó. Álvaro Dias. Quem me acusa de ter sido poupado pela Lava Jato é burro ou canalha. Foi uma entrevista aí há poucas semanas atrás que o Álvaro Dias deu para os Antas e ele estava se referindo a uma matéria do UOL. Então quem tá fazendo a fake news não é o Kim Paim, é o UOL. Coloquem a culpa na pessoa certa, tá aí a matéria que já foi compartilhada N vezes e eu já fiz vídeos sobre isso também, então não vou me aprofundar nessa. Vou me aprofundar nessa outra aqui da Veja. A Veja tá fazendo fake news também, o antagonista. Porque assim, acusar os apoiadores de Bolsonaro de fazer fake news, a gente tá acostumado. Agora eu quero ver eles brigando entre si. O antagonista acusando a Veja de fazer fake news. Presta atenção nessa matéria. Lava Jato senta em cima de processo que cita Álvaro Dias. Requerimento de comissão não obteve resposta. E isso aqui é bem grave, e aí vocês vão entender por que estão dizendo que acobertaram o Álvaro Dias, sendo que o Álvaro Dias tem que ser julgado pelo STF. Essa parte aí é verdade. Agora vocês vão ver, ó. Deputados e senadores da oposição agora têm esperança que o inquérito que investiga Álvaro Dias seja localizado pela PGR após a substituição de Moro pela juíza Gabriela Hart. Ah, então parece que teve um inquérito com delações e que ele foi extraviado. O senador foi citado em três delações, não uma nem duas, 3 delações. Fernando Baiano, Pedro Correa e Leonardo Meirelles. Por isso, passou a ter uma atenção especial dos procuradores. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara, presidida pelo então deputado Luiz Couto, do PT, solicitou à PGR que encaminhasse inquérito 186 de 2016, que versa sobre as acusações ao colegiado sob suspeitas do sumiço. E aqui eu quero só fazer uma pausa. Seguinte, pessoal, quando o PT acusa o PSDB, muitas das acusações são verdadeiras, assim como quando o PSDB acusa o PT, muitas acusações são verdadeiras. A desinformação é feita com pedaços de verdade. E é a velha estratégia das tesouras. Os tucanos acusam os petistas acusam os tucanos, mas os dois são farinha do mesmo saco. Conseguem captar? Aqui tá o ofício. Aí vão dizer que é fake news, o ofício da Câmara dos Deputados fazendo a solicitação. Como não dá para ler aqui, eu só queria trazer essa imagem para vocês verem que é uma fonte oficial. Eu fiz os recortes para a gente dar uma lida no que diz o ofício. De acordo com informações extraoficiais, o referido inquérito teria sido enviado à 13ª Vara Federal do Paraná por determinação da Justiça Federal de São Paulo. Entretanto, até hoje não foi possível localizar este inquérito na Justiça Federal do Paraná. Além disso, consoante com uma notícia da Veja, que eles colocam o link aqui, este inquérito, o 186 de 2016, o senador Álvaro Dias é citado pelo senhor Samir Assad num e-mail como sendo destinatário de propina no valor de 5 milhões e, de novo, quem está dizendo é a Veja. Então, se alguém está fazendo fake news, é a Veja. Aqui na internet, a gente só lê as notícias, encaixa as informações e emite a nossa opinião. A gente não está fabricando nenhuma notícia, portanto, a gente não pode ser acusado de fake news. Quem tem que ser acusado é o veículo que está publicando isso aí, ó. Empresário diz ter pago 5 milhões em propina. Propina, palavras da Veja, não sou eu que estou dizendo. Adiante no ofício. Tem-se, portanto, a denúncia do sumiço. Sumiu o inquérito do Álvaro Dias que foi parar no Paraná. O sumiço de um inquérito e a informação de que este inquérito teria sido enviado para o Paraná ao invés de ser encaminhado para o Supremo Tribunal Federal e a PGR, aos quais cabe a competência de avaliar e decidir sobre investigação relacionada a membros do Congresso Nacional. Então, o que os antas estão dizendo que a competência é do STF para investigar o senador Álvaro Dias é correto. Eles só esqueceram de colocar esse detalhezinho aqui de que os documentos foram enviados justamente
lá para a vara do ex-juiz Sérgio Moro. E aí, sendo assim, eles solicitam, né, que no exercício do controle extremo, tudo tal, alternativamente, peço a investigação e sanção dos responsáveis pelo extravio dos autos. Isso daqui está sem resposta até hoje. É um mistério que os antas estão tão preocupados com a corrupção, né? São os bastiões da luta contra a corrupção. Eles deviam nos explicar o que aconteceu com esse extravio, por que foi enviado o inquérito do Álvaro Dias para a mão do Moro. São perguntas. Perguntar não ofende. E logo depois, é claro que Deltinha apareceu, postou um vídeo onde ele não perdeu a oportunidade de falar que estava lá num culto religioso, ok, tudo bem, ele sempre se disse evangélico. Um videozinho lido no teleprompter, textozinho lido no teleprompter, se vocês forem lá no canal dele, vocês vão ver. E a matéria do antagonista: jamais pedi ou aceitei convite de reunião com Bolsonaro. Ok. O Bolsonaro falou no vídeo que o Deltan queria ser indicado à PGR. Na época, inclusive, eu subi em caminhão na Paulista para denunciar isso, porque o movimento Vem Pra Rua estava falando que a pauta era o povo pedindo Deltan na PGR, o que não era verdade, e tinha, assim, uma pressão muito grande. Inclusive, Kennedy Alencar, e aí eu não sei se eles vão acusar também o Kennedy Alencar de estar fazendo fake news, publicou isso aqui na CBN. Moro pediu para Bolsonaro indicar Deltan para a PGR, mas a resposta foi negativa. Então, no mínimo, parece que rolou sim uma pressão para que Bolsonaro colocasse o Deltinha na PGR. E agora, passando para o crime da Globo. Saiu esse editorial aqui ontem, eu comentei bastante nas redes sociais sobre o fechamento das escolas, que no Brasil, diga-se de passagem, foi um dos mais longos. Já provo, só vamos dar uma lidinha em um parágrafo. Deixar crianças longe da escola foi um crime. Falaram isso com algum tempo de atraso. Eu tô falando isso aqui pelo menos desde 2020. Crianças retrocedem na maioria ou em todo o conteúdo acadêmico que teriam adquirido, com os mais jovens e mais marginalizados perdendo mais, por razões óbvias, né? Infelizmente, tem crianças que não conseguem ter o acesso a uma internet que permita a elas assistir videoaula. Entre casos levantados em dezenas de países, o exemplo de São Paulo do calcinha atochada, é explorado a fundo. Desde o início da pandemia, avalia o relatório, as crianças paulistas aprenderam apenas 27,5% do que teriam aprendido com aulas presenciais. Aí, pelos dados do sistema, recuaram ao nível de 14 anos atrás em matérias e de 10 anos atrás em português. Já era ruim e ficou pior. E aí, a Globo, com a maior cara de pau do mundo, traz esse editorial como se eles não tivessem apoiado. E eu trago aqui algumas matérias mostrando a hipocrisia do pessoal do Plim Plim. Contrariando recomendações da OMS, Bolsonaro volta a defender a reabertura das escolas. Matéria de abril de 2020. Desde 2020, Bolsonaro já estava falando que tinha que colocar as crianças na escola com aula presencial. Então, se teve um crime, não foi o Bolsonaro que foi cúmplice. Outra matéria do Globo. Neste momento, escolas devem ficar fechadas na maioria dos estados do Brasil, diz grupo de pesquisadores. Os especialistas também corroboraram com este, que segundo a Globo, foi um crime. E essa matéria aqui é desse ano, março de 2021, e os especialistas continuavam defendendo que as escolas ficassem fechadas. Aí, muito se fala em fake news durante esse período que a gente está vivendo, inclusive ano que vem volta a CPI da fake news, e eles disseram que o foco vai ser em fake news durante o período da fraudemia. E aí eu quero saber se eles vão investigar, por exemplo, essa fake news aqui. Professor que estimou óbito de crianças na reabertura das escolas admite erro. Aí não é fake news, é erro. Ele colocou a culpa na empolgação. Trechinho da matéria. O professor Eduardo Massad estimou que 17 mil crianças iriam perder a vida se as escolas brasileiras reabrissem. Enviou um e-mail ao governo de São Paulo afirmando ter se enganado. Não é fake news, é engano, é erro.
Acho que foi na empolgação da discussão, escreveu na mensagem a qual a coluna teve acesso. A declaração com essa estimativa havia sido dada em uma live no canal do Butantan, canal oficial. Então, segundo aquele projeto de lei que eles estão fazendo, isso daqui poderia até incorrer em crime de responsabilidade. Se esse projeto aí de lei que divulgar fake news por canais oficiais é crime de responsabilidade, aqui nós já teríamos um bom exemplo, né? Adiante. Como eu falei para vocês, o nosso país, infelizmente, foi um dos que ficaram com as escolas fechadas por mais tempo. E quem é que apoiou? Quem é que militou? Quem é que pediu, por favor, fechem as escolas? Os sindicatos. Casualmente, que receberam dinheiro lá do país, aquele do pessoal do olhinho puxado. Aí, ó, Sindicato dos Professores entra com ação na justiça contra a volta às aulas em São Paulo. Ali tem a CNTE. Na luta pela vida, sindicatos ameaçam greve contra a volta às aulas presenciais. Lembram? Quando quiseram retomar as aulas, muitos sindicatos ameaçaram fazer greve. Enquanto eles queriam as escolas fechadas, trago matéria da Gazeta do Povo. Contrário à volta das aulas presenciais, sindicatos vinculados à CUT reabrem o clube de férias. O que teve de professor viajando aí? Não sou contra o professor viajar, eu só sou contra um professor que milita para que a escola continue fechada sair de férias pelo país no clube de férias da CUT. Aí já é demais, né? E para finalizar, parece que nós temos aqui mais um cúmplice do que foi um crime, segundo o que a Globo falou na editorial. STF nega pedido do Estado para retorno às aulas presenciais. E no Rio de Janeiro também a Justiça proibiu. Aliás, como aconteceu em vários lugares do Brasil. Infelizmente, muitas pessoas não têm noção de como é educar uma criança, instruir uma criança. Um professor, quando ele vai alfabetizar, ele tem que ensinar a criança, por exemplo, que tem que escrever da esquerda para a direita, de cima para baixo, mas não é só isso. Ele tem que ensinar o que é em cima, o que é embaixo, o que é esquerda, o que é direita, pegar na mãozinha do aluno, ensinar ele como é que pega um lápis, como é que vai fazer isso por internet, à distância. É impossível fazer. E também quem entende de educação, estuda os processos de aprendizagem, sabe que nós temos janelas de aprendizado. E que uma criança que às vezes não aprendeu o que deveria no tempo correto, depois ela pode minimizar o estrago. Nunca vai ser a mesma coisa. Então, a pergunta que eu quero deixar no final desse vídeo é, já que foi um crime contra as crianças, quando é que nós vamos culpar os verdadeiros responsáveis por isso? O que vocês acham? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui!